nossa meditação de hoje, 2 dias antes da cruz. 2 dias antes da cruz. Eu quero que você abra a sua Bíblia no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 5, no versículo 17. O texto diz: ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre todo Israel. Na verdade não é a unção, é o reconhecimento. Então eu já quero começar a ministrar sobre a sua vida, sobre um tempo de reconhecimento. Porque de repente você já fez muito pelo reino, mas nunca foi reconhecido. Você recebeu uma unção lá atrás, mas não foi reconhecido, nunca foi reconhecida. Esse texto ele começa a nos mostrar que os filisteus ouviram dizer que Davi havia sido ungido rei. E nós vamos olhar para Davi e nós vamos ver que existe pelo menos uma palavra nele que está atrelada a algumas qualificações de Davi, do rei Davi. Pelo menos uma palavra que se assemelha a um outro líder da igreja. E isso é muito interessante da gente entender. É muito interessante da gente parar agora e analisar. No versículo 18, os filisteus eles se acampam, ou se estenderam pelo vale dos Refaíns, ou vale do Refaim, que significa vale de gigante. Aquela ali é a penúltima vez que os filisteus vão tentar contra a vida de Davi. Nessa vez Davi vai para a peleja. Na próxima vez o Senhor vai intervir. E dali por diante é a vitória total. Vale do Refaim é o vale do livramento, é o vale do rompimento. Existem algumas coisas na sua vida que precisam romper, mas nós vamos aprender nesse texto, porque já me mostra que aquele que possui unção já é um diferenciado por possuí-la, e faz com que os seus inimigos se levantem contra a sua vida de uma forma grandiosa. Eu li aqui com a igreja, o apóstolo Paulo, a igreja em Corinto, na sua primeira epístola. A gente consegue acompanhar a história, e a gente consegue perceber algumas coisas. Dentre as coisas que a gente percebe dentro desse evangelho que a gente ministra hoje, nos dias atuais, é que se tem uma coisa que o inimigo faz, é se levantar contra aquele ou todo aquele que possui sobre ele uma unção. Porque a unção vai te diferenciar de outras pessoas. Essa unção vai trazer sobre a sua vida uma capacitação diferente. Essa unção vai fazer de você uma pessoa diferente das outras. E nós acompanhamos, daqui a pouco eu volto na epístola do apóstolo Paulo, mas nós acompanhamos que Davi foi ungido, ou foi reconhecido agora, sobre todo Israel. Agora, os filisteus se levantam, e quando se levantam, daqui a pouco eu volto nesse texto, a gente vai voltar novamente lá para o segundo livro do profeta, isso, no capítulo 5, no versículo 17. E o texto, quando diz que os filisteus ouviram dizer que Davi foi ungido, deixa eu parar aqui um pouquinho. Ele foi ungido rei. A primeira coisa que o inimigo pensa é: se nós pararmos ele agora, fica mais fácil. Se nós não permitirmos que ele venha crescer, fica muito mais fácil. Por que nós vamos deixar crescer? Por que nós vamos deixar o nosso inimigo
evoluir, nós temos condições de paralisá-lo agora. Nós temos condições de brecá-lo agora. Nós temos condições de nos unirmos às 5 províncias dos filisteus, irmos todos contra ele. E eles, compreendendo tudo isso, eles vão em direção para tentar aniquilar o rei Davi no início da sua trajetória de governo. Se tem uma coisa que Deus quer começar a mostrar para você, a importância que você exerce, não só dentro da sua igreja, mas também dentro da sua casa. Se tem uma outra coisa que Papai do Céu quer falar com você, é que a primeira igreja que Ele te deu para que você venha pastorear é a sua própria casa. É um lugar que Papai do Céu te permitiu estar ali como coluna naquele lugar. E se tem um outro personagem parecido com o Davi que nós queremos tratar hoje, é Simão Pedro. Eu não sei se você sabe, mas 2 dias antes da cruz, há uma insistência em Cristo em tratar diretamente com Pedro. Seu nome é citado várias vezes. 2 dias antes da cruz, Jesus faz um intensivo com Pedro. Algumas coisas precisam ser bem elaboradas, outras bem fixadas na mente de Pedro. Jesus escolhe Pedro como a tipificação de uma liderança de uma igreja. Você vai ver em Atos 12 que é Pedro quem se manifesta para colocar ordem na casa depois da ascensão de Cristo. Pedro é o líder de uma igreja escolhido por Cristo. Mas você vai ver esse líder cheio de falhas. Você vai olhar para a vida desse líder e você vai acompanhar as suas dificuldades. Mas Deus começa, ou melhor, Cristo começa a trabalhar de uma forma intensa com ele. Porque existem algumas coisas que assemelham Pedro a Davi. E o interessante disso tudo é que Deus não quer que você transfira a liderança que você exerce dentro da sua casa. Não empurra para outra pessoa aquilo que Deus deu a você. A liderança que Deus confiou nas suas mãos. É você que é o líder, é você que é a líder na sua casa. Permaneça firme como rocha inabalável na presença do Pai. Fique firme. E tudo isso a gente começa a entender o porquê da fúria de Satanás, o porquê da escolha de Cristo por Pedro, e o porquê da fúria de Satanás também por Pedro. Porque uma vez que abata o líder, toda a liderança fica desgovernada. Uma vez que caia o líder, toda a liderança fragmenta. Essa é a fúria de Satanás na vida do líder. Essa é a fúria de Satanás, porque a gente entende uma frase que diz: pegue o pastor e o rebanho se espalha. Pedro era essa referência. Pedro, com todas as suas falhas, foi aquele que Cristo escolheu como líder da igreja. Você vai observar que Jesus, quando pergunta assim: que dizes que eu sou? Aí os discípulos voltam e viram e dizem o seguinte: Senhor, eles dizem que tu és Elias, que tu és Jeremias, que tu és... Aí Jesus pergunta: e vós que dizeis que eu sou? Aí se levanta Simão e diz assim: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus vira para ele e diz: não fostes nem carne nem sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Sabe, amados, existe uma revelação feita do Espírito do Santo Deus para o teu espírito. E a partir do momento que você recebe essa revelação, você a partir desse momento nunca mais é a mesma pessoa. Por isso é que Jesus cobra de Pedro. Por isso é que Pedro precisa, nessa reta final, passar por um intensivo com Cristo. Porque ele precisava ensinar algumas coisas para esse líder. Eu vim aqui dizer para você que a posição de líder
não é maior no sentido de conhecimento do que a posição do liderado. Pode ser que o liderado conheça mais do que o líder, mas a unção que está sobre o líder é que vai diferenciá-lo do seu liderado. Eu vim aqui dizer para você uma coisa que é muito verídica e que acontece muito, de filhos que chegam às suas faculdades, onde seus pais são analfabetos, muito mal sabem ler e escrever, mas a referência desses filhos é no pai, é na mãe, que muitas das vezes não sabem ler nem escrever, porque o papai e mamãe exercem liderança sobre os seus filhos, e ainda assim, não sabendo nem ler e nem escrever, todas as vezes que esse filho fala do pai, ele se emociona. Quando ele fala da mãe, ela se emociona. Você está entendendo? Diga amém. Pode ser que o liderado, ele não esteja no mesmo nível, ou melhor, o líder não esteja no mesmo nível do liderado. Pode ser que o conhecimento dele seja muito maior, mas existe um Deus que escolheu ele e o colocou como líder. E se Deus assim o fez, é porque Ele sabe da capacidade desse homem, dessa mulher, de tocar muitas das vezes esse pequeno rebanho chamado família. Eu vim aqui dizer para vocês que Deus quer poder se levantar no meio da tua geração, no meio da tua família, como uma referência de um homem, de uma mulher de Deus, de alguém que vale a pena se inspirar. Pode ser que o seu filho vá muito mais além de tudo que você já viveu e já foi até hoje, mas ainda assim, você é referência na sua casa. Você é a referência. Mas eu fico com uma pergunta que diz: por que Cristo, escolheu a Pedro? Por que foi Pedro? Por quê? Por que não foi Tiago? Por que não foi João? Nós vamos ver no Monte da Transfiguração, quando a glória de Deus desce naquele ambiente, nós vamos ver que Pedro está naquele lugar, mas junto dele também Jesus havia levado, chamado em particular, Tiago e João. Deixa eu te falar um pouquinho. João era amor puro, Tiago era aquele que menos errava, o mais perfeito, e Pedro era aquele despojado. Você sabe por que Jesus escolhe Pedro? Porque Pedro tem uma coisa que se assemelha ao rei Davi, e que todo líder precisa ter: coragem. Se tem uma coisa que Pedro fez diferente de todos os discípulos de Cristo, foi se manifestar. Senhor, se és tu, me permite ter contigo por sobre as águas. Sabe o que Deus está dizendo? O líder que Deus levanta é aquele que Ele capacita, instrui, é aquele que Ele dá condições de ir além, coloca no seu coração um desejo intenso, imenso, e uma coragem maior do que de outras pessoas. Você está entendendo? Diga amém. De você olhar e não entender. Eu lembro aqui, irmãos, que quando nós compramos poltronas que foram caras, e agora, se formos para um outro ambiente, todas essas poltronas vão ficar, porque a gente vai mudar agora a roupagem da igreja. Então eu fico olhando, eu agradeço a Deus, mas elas vão ficar, em nome de Jesus. E aí nós compramos poltrona e ar-condicionado de uma vez só. E alguns próximos de mim viravam e diziam assim: pastor, que loucura, nós não vamos suportar pagar. E aí veio um outro e disse: pastor, o senhor já observou que a conta de luz, ela vai aumentar? Irmãos, levanta a tua mão para o céu. Até hoje, nós nunca ficamos devendo nada, porque o Deus que deu, é o Deus que capacitou, é o Deus que aumentou a finança, é o Deus que trouxe recursos. Você está entendendo? Diga amém. O que Deus quer pegar você e a mim, é pegar Davi, quando ele ouviram que ele foi ungido. O inimigo veio, irmãos, ele vem. Não tenha medo.
ele veio, ele cerca Davi no vale dos Refaíns, no vale dos gigantes. Mas maior era aquele que estava com Davi. Pedro foi aquele que o inimigo tenta de todas as maneiras sobre a vida dele. Por que Pedro? E Deus hoje vira para você e diz que você precisa ser um líder que chama para ti a responsabilidade. Deixa eu repetir isso para tu guardar no teu coração. Você precisa ser um líder que chama para você a responsabilidade. Você não pegou ainda, mas você vai pegar. Você precisa ser um líder que chama a glória de Deus para o ambiente que você tiver, para o ambiente que você pisar. Você é alguém que quando você ora, Deus tem um prazer em se manifestar, porque você é líder na tua casa, você é líder diante de pessoas. Ninguém dá nada por você. E se tinha uma coisa que assemelha Davi e Pedro, é que ninguém dava nada por eles. Só te procuram no momento da dificuldade, é isso aí. Mas eles sabem que quando te procuram, sabe que aí tem um porto seguro, tem um Cristo. Quando eles precisam de oração, eles vão até você, porque você é referência deles nessa terra. Não dão muito por nós, mas nos momentos mais difíceis da nossa vida, somos nós que somos escolhidos para servir de conforto, de acalento. Somos nós que somos escolhidos para enxugar a lágrima de pessoas. Você está entendendo? Diga amém. Deus te chamou como liderança. E a gente compreende a investida de Satanás. Se tem uma coisa que o líder precisa entender, definitivamente, é que ele não pode ter medo de colocar a sua visão. Ele não pode ter medo de implantar a visão. Deus vai dar uma visão, e ele não pode ter medo da contrariedade. Ele não pode ter medo dos contrários da vida. Ele não pode ter medo dos ventos contrários da vida. Ele precisa manter-se firme na visão que o Pai lhe deu. Sabe o que Deus está falando conosco? O que você não pode fazer é atrofiar o seu chamado. Porque existem pessoas que já eram para estar lá na frente, que o inimigo de alguma forma te paralisou lá no vale dos Refaíns, colocou uma montoeira de gigante, dizendo você não pode com eles. Só que sobre a sua vida está a palavra do Pai. Ela é que direciona você. Nós aprendemos com Deuteronômio, lá no capítulo 20, no seu versículo de número 1, quem tem que dirigir a sua vida é a palavra. Se você está se você está direcionado pela palavra do Pai, não haverá impossíveis contra a tua vida. Você está entendendo? Diga amém. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires cavalos e carros, sabe, tem pessoas paradas, presas com medo dos cavalos e dos carros dos inimigos. Tem pessoas que estão com medo porque o povo é em maior número que tu. Mas quando tudo isso acontecer, não os temerás. Deixa eu fazer um adendo aqui com outro texto. A Bíblia diz que o rei manda prender Eliseu, o profeta. Cercam Samaria. Seu moço pela manhã sai para ir comprar alguma coisa e volta apavorado, dizendo: meu senhor, Samaria está completamente cercada, estão procurando por ti. E aí Eliseu, com muita calma, chega diante do seu servo, do seu moço, e diz: vem cá, jovem, deixa eu orar por você. Fecha os teus olhos, porque Deus quer abrir os teus olhos espirituais. Deixa eu orar. E as palavras dele são simples: Deus, Senhor, abra os olhos desse moço. Sabe, irmãos, Deus quer te chamar para abrir os olhos de pessoas, como uma liderança que abre olhos, destrava vidas. E a Bíblia diz que quando os olhos do moço foram abertos,
ele viu milhares, me ajuda, milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares. Eu gosto dessa versão, eu gosto da Almeida, porque ela vai dar uma noção de que não teria fim. Nós ficaríamos aqui dizendo milhares e milhares e milhares, carros e cavalarianos, mostrando que maior são aqueles que estão conosco. Deus te chamou e Ele hoje está dizendo: eu tenho algo contigo nessa terra, sou eu que estou te chamando, sou eu que vou te capacitar. Não tenha medo de nenhum dos teus inimigos, não tenha medo daqueles que se levantarem contra a tua vida, não tenha medo, porque eu já separei um povo para você. Mas segura, segura, e Deus hoje vira: e eu começarei dentro da tua casa. Dentro da tua casa. Quem não governa bem a sua casa não é digno de governar a casa do Pai. Repita comigo: o governo começa dentro da minha casa. Tem uma coisa vergonhosa no nosso meio, é quando os nossos filhos não são capazes de seguir a nós, porque não somos exemplos. É duro, não é, ouvir isso? Quem te olha de fora te vê como bela viola, mas os de dentro te conhecem. Dorme com um barulho desse. Bem, eu não posso falar do futuro, você entende? Diga amém. Mas até o dia de hoje, os meus filhos, minha filha está completando mais um ano de vida, na presença do pai, dançando no altar. Até o dia de hoje, meus filhos têm um prazer. Ninguém vem forçado para a igreja. Ninguém vem forçado para a igreja. Ninguém vem intimado para a igreja. Eles vêm por amor. Você está entendendo? Diga amém. Se tem uma coisa que nós ensinamos é o caminho, porque nós andamos nele. Ensina a criança no caminho em que deva andar, para que quando ela cresça ela não se desvie do caminho. Então, se os meus filhos têm prazer em me seguir, eu não me preocupo, porque Deus há de colocar pessoas que também têm um prazer em me seguir, porque esse é o líder, irmãos. Dois dias antes da cruz, Jesus parte para um intensivo para mostrar a Pedro algumas coisas, mostrar a ele algumas coisas, para você ter noção dos 10 comandos que Deus dá a Pedro. De quantos comandos? Ele só consegue obedecer 3, irmãos. Deixa eu repetir para você entender. Dos 10 comandos que Deus dá a Pedro, ele só consegue obedecer? Esse é o líder que Deus escolheu. Você não entendeu? Cheio de falhas. Se tem uma coisa que nós somos, que nós possuímos, e que nós temos condições de ter mais falhas que vocês, liderados. Por quê? Porque nós precisamos tomar decisões. Mas Jesus insiste com o cara. Pastor, por que Jesus insiste? Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 31. Jesus vai lá e insiste. Olha o que você representa. Olha para o pastor. No mundo espiritual, eu quero te mostrar a tua importância nesse texto. Olha o que diz o texto. Você me ajuda? Simão, Simão, eis que para vos segura. Vamos lá, vamos entender esse texto. Jesus chega diante de Pedro e diz para ele: Simão, Simão, eis que Satanás vos plural, para vos peneirar. O líder e os liderados. Aí, no versículo seguinte, o texto vai dizer assim: eu, porém, roguei, singular.
que a gente traz para você aqui, amados, é estudado. Eu volto para o 31, vamos voltar para o 31. Olha o plural, olha o plural. Deus está dizendo: você representa uma liderança, e existem liderados que estão contando que você permaneça de pé, que você permaneça inabalável, que você não corra, que você não fuja. Permaneça aí na tua posição, não fuja dela, por favor. Pedro, se tu cair, a igreja cai. Se tu ficar de pé, a igreja fica de pé. Mãe, se tu cair, teus filhos caem. Pai, se tu cair, teus filhos caem. Satanás vos reclamou, vos, plural, para vos peneirar como trigo. Porém eu roguei por ti. Hoje Jesus está dizendo: eu estou capacitando você para, em primeiro lugar, cuidar da tua família. Cuidar da tua família, cuidar da tua casa. Cuida da tua casa, porque eu estou te capacitando. Eu estou te capacitando a permanecer de pé. Aí o 32 tem um outro segredo lindo: para que a tua fé não desfaleça, pois quando te converteres, fortalece. Aqui não está dizendo no dia que você se sente bem, no dia que você está animada. Aqui não está dizendo no dia em que o teu coração está preparado para fazer a obra. Um desses dias um trabalhador entrou no meu gabinete, me pediu algo: pastor, me prepara para o ministério. Eu achei isso lindo, porque o apóstolo Paulo vai dizer que quem almeja o episcopado, boa coisa almeja. Pastor, me prepara para o ministério. Eu acho isso lindo, lindo. Agora, o início da preparação é saber que muitas das vezes você vai estar despedaçado, mas tu é motivo de inspiração para pessoas. Pode ser que tu esteja se sentindo traído, traída, mas ainda assim tu é motivo de inspiração para as pessoas. Sabe por quê? Porque você não expõe os teus sentimentos pessoais. Você está entendendo? Diga amém. Você não é movido pelos seus sentimentos pessoais. Você é movido por aquele que te chamou. E aquele que te chamou, ele vira e diz: te chamei como líder na tua casa, para a tua família. Não fuja disso, não abra mão disso, porque fui eu quem te chamei. Vamos entender? Em Atos, lá no capítulo 16, do versículo 31. Vamos entender o singular? Olha para o pastor. Vamos entender o que Deus está liberando hoje para a tua vida. Você, filho, filha, eu sou o único cristão na minha casa. É o suficiente para converter toda a sua família. Você é sal e você é luz. E não é na marra não. Mulheres, vocês têm algo que Deus deu a vocês, que é o marido se converter sem que vocês precisem pronunciar nenhum tipo de palavra. Você está entendendo? Diga amém. E mulheres de Deus com maridos dentro da igreja, com uma vida de qualquer maneira. Maridão, não quer tratar a tua esposa bem? O apóstolo Pedro vai dizer que se você não trata bem o vaso mais fraco, que é a tua mulher, as tuas orações são impedidas. Tu ora, nada acontece. Tu ora, nada se manifesta. Por esse motivo, porque você não cuida daquilo que Deus te deu. Você está entendendo? Deus está falando nesse lugar. Você está entendendo? Por favor, diga amém. Responderam-lhe: crê, me ajuda, singular, no Senhor Jesus. Posso te fazer entender? Eu vou voltar ao versículo 28 para tu entender.
Olha o que diz o 28, olha. O 28 desse texto vai dizer assim: mas Paulo bradou em alta voz, dizendo, olha para o pastor, deixa eu falar com você uma coisa aqui. Esse pai era o carcereiro, ele ia se matar, porque por volta da meia-noite houve um terremoto. Ele achou que os presos haviam fugido e tinham ido embora. E aí Paulo, quando esse cara saca da sua espada para se matar, Paulo grita, Paulo bradou em alta voz. O que ele diz? Não, solta a tua voz. O que ele diz? Tem alguém do teu lado precisando ouvir isso hoje. Não te faças nenhum mal. Você está entendendo? Diga amém. Não te faças nenhum mal. De repente você tem motivos para isso. De repente as circunstâncias estão apontando para tudo isso, mas o Espírito que hoje está aqui dizendo, através da minha vida, está dizendo para você: não te faças nenhum mal. Você entendeu? Por favor, diga amém. Aí ele vai dizer que todos aqui estamos, ou seja, estamos todos aqui. Aquilo, olha o que diz o 29. Olha o 29. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente trêmulo, prostrou-se diante do apóstolo Paulo e de Silas. Aí o 30 vai dizer: depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Aí o texto no 31 vai dizer: líder na sua casa, crê no Senhor. Deus hoje está falando com os Pedros aqui. Deus hoje está falando aqui com os Davis. Você está entendendo? Diga amém. O que fazia assemelhava esses homens era uma palavra chamada coragem. Deus tem dado coragem para você, mas você tem fugido. E hoje Deus está dizendo: eu estou te laçando, eu estou te pegando, eu estou te capturando, porque eu quero que a minha glória desça lá na tua casa. Eu quero que a minha glória desça no teu trabalho. Eu quero que a minha presença, ela tome conta de todas as áreas da tua vida. Você está fraco porque você não tem assumido a sua posição. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu. Tem alguém do teu lado? Toque nele, toque nela e diga: é só você crer que Deus chamou você como referência nesta geração. Algumas pessoas querem ganhar o mundo, mas não conseguiram ganhar sua própria casa. Querem ser referências para outras, mas não conseguem ser referências para os seus próprios filhos. E hoje o Espírito Santo me toma nesse lugar para dizer para você: eu quero poder te usar, mas o primeiro lugar que eu vou te usar é dentro da tua casa, é dentro do teu lar. É o teu lar que precisa de paz, porque tu tem ido buscar por paz pelos lares dos outros, mas o teu não tem paz. Crê. Singular. Crê você primeiro. Eu quero a vida da minha esposa transformada. Crê você primeiro. Eu quero a vida do meu marido transformado. Crê você primeiro. Primeiro você. Eu encerro. Davi e Pedro, no capítulo 5, no versículo 17, do segundo livro do profeta Samuel, ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel. Gente, tem gente do teu lado aí que Deus já separou. Sandro, todas as vezes que eu estou nesse altar, que eu tenho que olhar para você aí, amado.
Todas as vezes que eu estou aqui, eu sinto incômodo do Espírito Santo contigo, com a tua vida, cara. De tudo que Deus já era para ter feito. Eu sei que foram muitas desilusões, foram muitas decepções na obra. A gente está perto de mudar para um outro lugar, cara. Tu vai ficar fora desse sonho de novo. Deus hoje está falando com pessoas, sabe, irmãos, ungidas. Deus separou você, cara. Desculpa o cara. Você não é o mais perfeito. Podia ter sido Tiago, podia ter sido João, mas ele escolheu Pedro. Por que, pastor, que ele escolhe Pedro? Ele escolhe Pedro porque ele já sabia que em Atos 5, no versículo 15, o que se manifestaria lá na frente. Você entende? Deus, ele conhece você. Você desistiu, mas ele está dizendo, mas eu não desisti de você, Pedro. Eu não desisti de você. Olha o que diz: ao ponto de levar enfermos até pelas ruas e os colocarem sob leitos e macas, para que ao passar, ao menos a sua sombra, a sua sombra, nós temos uma imagem de um fogo, coloca para mim aí, por favor. A sua sombra. O cara se tornou é ele que vira para Demétrio, o coxo, e diz: nós não temos nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso eu vos dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Deus está te chamando, apaga para mim. Deus está te chamando para que você volte a queimar. Você está entendendo? Deus está te chamando para que você volte a queimar. Você compreende? O Senhor que te chamou, te chamou para queimar. Te chamou como sarça. Tu lembra? Êxodo 3, não coloca não? Voltarei para lá e verei o que está acontecendo. E eis que lá havia uma sarça que ardia, porém não se consumia. O que tinha de mais comum era a sarça pegar fogo naquele lugar. O incomum era que a sarça que pegava fogo não se consumia. E ainda sai uma voz de dentro dela: você é essa sarça. Talvez não sirva para muitas coisas, mas serve para fazer queimar a palavra de Deus através da tua vida. Deus está te chamando de volta para queimar. É isso que a gente tem que entender. Sabe qual era a semelhança deles? Eles pecavam e se arrependiam. Ninguém dava nada por eles. Davi se arrepende no Salmo 51. E Pedro, depois que o galo canta, ele chora de amargura, de tristeza por ter negado a Cristo. De repente hoje eu estou falando com pessoas que têm negado ao Senhor.
Eles não tinham aparência. Eles não tinham aparência, mas tinham o que você tem, um coração puro. Deus chamou você. Eu volto só para terminar, eu volto a Lucas 22, 32. E termino. O texto diz: eu porém roguei por singular. Repita comigo, singular. Para que a tua fé não. Tu, pois, quando te converteres, você foi chamado para fortalecer pessoas. Você entendeu? Diga amém. Tem alguém próximo de você aí que você tem a liberdade de estender a tua mão e dizer: no que depender de mim, conte com a minha força. Você entendeu? Você foi chamado para conduzir eles à sala da adoração. Puxa eles. Fortalece eles. Fortalece eles. Puxa eles. Você acredita que tem alguém hoje precisando ouvir? Talvez de você que esteja do lado dessa pessoa. Alguém que esteja precisando de ouvir. Não tenha medo não. A tua alegria vai ser a minha alegria. A tua tristeza vai ser a minha tristeza. As tuas lágrimas serão as minhas lágrimas. Conta comigo. Alguém que precisa que você talvez segure. E aí é claro, só se você tiver intimidade para isso, de você segurar na mão dessa pessoa e dizer assim: Deus é contigo. Deus te chamou para animar a sua casa, fortalecer a sua casa. A próxima mensagem a gente vai falar um pouquinho de ministério, mas hoje é a tua casa. Fortaleça a tua casa. Anima a tua casa. Governe a sua casa. 2 dias antes da cruz, Jesus faz um intensivo com Pedro. Rapaz, Pedro era tão convincente que até durante os 3 dias que Cristo levou para ressuscitar dentre os mortos, Pedro vira para os discípulos e diz assim: ó, eu vou pescar, hein? Vai todo mundo com ele. Ele era líder ou não era? O que mostra que um líder, quando está caído, levam pessoas para o buraco. Mas o líder, quando está avivado, irmãos, faz com que pessoas flutuem no Espírito. Deus está te levando. Vira para mim, vira para ti, depois não culpa ninguém. Porque o exemplo é você na sua casa, não é o pastor, nem a igreja, nem o ministério. O primeiro exemplo é seu, dentro da sua casa. Reanime-se no Senhor. Se eu repetir que isso é profético, reanime-se no Senhor. O Senhor está dizendo: eu quero que você possa dar passos de fé. E ainda que a tua casa hoje não seja tal para com Deus, Ele estabeleceu contigo uma aliança. Aqui, irmãos, eu creio. Você também crê? Diga amém. Eu quero pedir para que eu vou falar e você que sentiu o desejo de se colocar de pé.
quero pedir para que se coloque de pé. Os ungidos, que os filisteus já ouviram, os filisteus esses dias já ouviram falar de você. Se você é ungido, ungida, por favor, se coloque de pé no seu lugar. E mesmo ungido ou ungida, você sabe que falta muito para você estar na posição que você precisa. Mas hoje você é capaz de fazer essa canção como eu fiz, a minha canção. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo uma aliança. Se tem alguém que representa a tua família, se eu crer, se aproxima dele, se aproxima serei dela. salvo eu e a minha casa, se eu obedecer. Ele guardará essa aliança até 1000 gerações. Ainda que meus filhos não frequentem sua casa, ainda que minha casa não mereça seus cuidados, se eu clamar, Deus me responde.